Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma Terças com Lei, como agir na hora H. Hoje a gente tem um tema extremamente importante, que é exatamente o âmbito da aplicação da Lei 14.133. Portanto, vamos agora direto ao tema que é o que nos interessa. O âmbito da aplicação da lei está diretamente ligado às licitações propriamente ditas, como, em consequência, à celebração dos contratos que deles, procedimentos licitatórios, advirão. É sobre esse tema que nós hoje vamos versar na nossa aula, o âmbito da aplicação da norma. E aí, como dito, ela estabelece normas gerais de licitação e contratação. Bom, quando a gente fala em norma geral, como a própria norma está dizendo, ela delibera, ela estipula regras para toda a pirâmide estatal, para todos os entes nacional e subnacionais. No sentido de que, ainda que os subnacionais legislassem, essa legislação jamais se conflitaria com aquelas regras gerais propostas e previstas no ordenamento maior. Mas esse ordenamento maior, a 14.133, ela vem regulamentar um dispositivo constitucional. Portanto, lá no artigo 22 da Constituição da República, está dito e posto que compete exclusivamente à União legislar sobre. E vocês verão, lá no artigo 22 da Carta Republicana, que uma das competências exclusivas da União é exatamente legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todos os níveis. Não bastasse a consignação neste artigo e ainda do disposto constitucional, agora no seu artigo 37, inciso 21, dito também que todas as licitações e todas as contratações obedecerão ao normativo editado pela União, pelas normas gerais contidas pela legislação federal. Nesse sentido, repito, não obstante ser facultado, e eu digo facultado porque os subnacionais, querendo, poderão adotar os ordenamentos praticados pela União para os seus procedimentos. Mas voltando ao raciocínio, quando, portanto, a Constituição põe a salvo a competência exclusiva da União para versar sobre este tema, a norma geral, ela não admite uma redação contrária, por exemplo, no campo das modalidades da licitação. Modalidades de licitação são aquelas que estão previstas no ordenamento 14.133, ponto. Por exemplo, normas gerais, quando se refere a critérios de julgamento, não se admitem outros critérios, ponto. Por exemplo, normas gerais, quando se refere à questão dos recursos administrativos, não se admite outros recursos ou outros prazos de divulgação do edital, ponto. Portanto, pessoal, quando a gente fala em norma geral é tudo aquilo que forma, vamos assim dizer, o esqueleto da regra. Eu posso, a partir de, consignando-as todas no meu ordenamento licitatório e de contratação, mantendo essa estrutura, eu posso adequar as minhas peculiaridades locais. Se é que, entretanto, eu desmistificasse ou descaracterizasse, até melhor dizendo, aquela estrutura mínima, mas absolutamente necessária
em todo e qualquer processo licitatório executado norte a sul, leste a oeste deste imenso país. Isso é norma geral. E isso não se transige exatamente porque isto é uma norma constitucional que reserva competência exclusiva para a União legislar sobre este tema. Assim, portanto, as administrações públicas, direta, autárquica, fundacional, da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. Vejam vocês que a regra ao escrever administração pública o fez com A e P maiúsculos. Quando ela consigna a redação desta forma, ela está se referindo ao ente federado. E nesse sentido, ela impõe a esse ente federado a observação desta norma geral. Ela não abre a possibilidade, mínima que seja, de inserção ou exclusão daquilo que ela, regra federal, dispôs em observância a um princípio constitucional. Não bastasse a extensão e a aplicabilidade da regra para a administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, leia-se poder executivo, ela estende aos outros poderes, o judiciário e aos legislativos, estadual e municipal, também a observância e a aplicação das regras contidas na 14.133, especificamente naquilo que é entendido como sendo regra geral. Todavia, e não é da redação da 14.133, porque antecede a redação da 14.133, a redação da 13.303, que é de 2016, quando o Estado Federal editou, a União editou, a regra conhecida hoje como a Lei das SA. Ela simplesmente criou um ordenamento jurídico próprio aplicável às sociedades de economia mista. Obviamente que não é da redação da 14.133, até porque antecede a sua edição a 13.303, que legisla especificamente sobre a sociedades de economia mista. A Lei 13.303, também conhecida como a Lei das SA, ela versa sobre uma figura jurídica empresarial que é tratada na Lei 6.404, que fala exatamente sobre as sociedades anônimas. E aí, especificamente, as sociedades anônimas de capital misto. Portanto, as empresas de economia mista, elas não se regem nos seus processos licitatórios pela 14.133, exatamente pelo fato de possuírem um ordenamento jurídico próprio a encaminhar todos os seus processos licitatórios. Então, pessoal, eu espero que tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. O tema, por si só, é muito relevante. Agora, eu estou convidando você para a próxima Terças com Lei, momento em que a gente vai tratar de um outro tema muito legal. A gente se vê lá.